Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 24. Nós vamos continuar o que nós começamos ontem, passamos hoje de manhã. Quem esteve aqui hoje pela manhã? Irmão, foi maravilhoso. Deus pegou a gente forte hoje de manhã aqui. Amém? Muito forte. Mas eu acredito que a construção de ontem quando nós começamos a ministrar algumas coisas, e hoje o Senhor começou a falar algumas coisas também ao nosso coração, e eu acredito assim que Deus tem trabalhado para estabelecer algumas coisas, não só para que a gente passe por elas, mas que a gente permaneça em algumas coisas que vêm do céu. Deus está desabilitando algumas formas e habilitando outras formas. Eu vejo isso acontecendo nesses dias. Nós temos experimentado isso em Santa Catarina, temos experimentado isso aonde nós vamos. Temos visto que a glória de Deus, ela tem se tornado algo permanente. E não se trata de sentimento. Hoje na mesa do almoço nós falávamos sobre a alma, sobre o espírito, né? Essa tricotomia de Deus sobre nós. E a gente falava porque não tem muito a ver com a alma esses dias. Não tem a ver com o que estamos fazendo ou com o que estamos pregando. Tem a ver com o que estamos nos tornando por aquilo que estamos fazendo ou estamos falando. E a gente sempre viu a glória como um lugar que nós estamos indo. E eu acho que a glória é um lugar que nós estamos nos tornando, porque a Bíblia diz que nós crescemos de glória em glória. Amém? Então glória é uma coisa que nós estamos nos tornando em glória. Deus está nos tirando de um lugar e nos levando para outro nele, e nós estamos crescendo de glória em glória. Agora a glória nunca virá sem crise. Amém? Crise. A crise é a matéria-prima da glória de Deus. Assim como a doença é a matéria-prima do milagre, assim como a corrupção é a matéria-prima da justiça, nós precisamos olhar para o caos com os olhos de Deus e começar a entender por que Deus faz algumas coisas e por que Deus não interfere em algumas coisas. Porque a terra não responde a Deus, a terra responde ao homem. Deus pode vir aqui e resolver o problema da terra, mas Ele não vai fazer isso, porque Ele deu a terra para o homem e colocou o homem na terra para restaurar a terra. Então eu não sei quanto a você, eu não estou esperando o fim do mundo, eu estou esperando a restauração dele. Amém? Eu estou esperando que Deus restaure o mundo. Ah não, mas nós vamos para o céu. Você nem pegou o que é seu, já quer pegar o que é de Deus. A terra Ele deu aos filhos dos homens, os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Amém, irmãos? Hoje está com eco. Eu falo aqui, ecoa, aleluia, que assim seja. Por isso eu vou, já que Deus está falando 3 vezes, eu vou liberar bastante bênção, para ela ir em 3 dimensões até você, amém? Em nome de Jesus. Não vai tirar minha paz não, em nome de Jesus. Então nós precisamos entender: ah, mas Deus disse para mim não amar o mundo, nem as coisas que no mundo há. Irmão, Deus diz para você não amar o que o mundo se tornou. Quando Deus está dizendo para você não amar o mundo, Ele está dizendo não ame o que o mundo se tornou. Mas Deus ama o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então se eu não posso amar aquilo que o mundo se tornou, então eu vou sim amar o que o mundo era, desde a criação que Deus criou, e eu vou trabalhar para que ele volte a ser aquilo que Deus criou, perfeito, um lugar perfeito, para a glória de Deus. Quando Adão caiu, Deus disse: Adão, agora, maldita é a terra por tua causa. A terra nunca produziu espinhos até Adão cair. Deus falava e a terra obedecia.
Deus falava através de Adão. Todos os dias Deus vinha no crepúsculo estar com Adão. No final do dia, de tardinha, na viração do dia, Deus vinha estar com Adão. E aí, Adão, como é que tá? Tudo jóia? Colocou nome em alguma coisa? Hoje sim, hoje eu cataloguei os peixes. Tem peixe que a ciência está descobrindo, eles agora. Esses dias eu estava vendo Discovery Channel. Faz 15 anos que a ciência descobriu alguns peixes agora, que eles não sabiam que existia. E Adão já tinha dado o nome deles. Eu não sei, Adão mergulhava fundo, eu acho. Não, a Bíblia diz que Deus trouxe os animais até Adão, para que ele colocasse o nome. Coisa maravilhosa isso, irmão. Adão colocou o nome em tudo. Tudo. Adão participou do que Deus fez, porque é assim que Deus criou o homem, para participar. Quando Adão caiu, Deus disse: agora maldita é a terra por tua causa. Deus fecha o jardim e diz: vai lavrar a terra agora da qual foste tirado. Você acha que a maldição da queda do homem comprometeu toda a criação? Não comprometeu? Claro que comprometeu. Se por causa de um homem comprometeu toda a criação, você acha que por causa de um homem na cruz ela também não pode ser redimida, toda a criação? Se a queda comprometeu tudo que Deus criou, por que a redenção não pode abençoar de novo tudo que Deus criou? Deus amou o mundo, irmãos. Só que o mundo não responde a Deus. Por que Deus não vem aqui para a chuva? Para a chuva você. Por que Deus não vem aqui e faz chover? Faz chover você. Deus colocou você para governar. A terra não responde a Deus, ela responde ao homem, quando esse homem responde a Deus. Por isso que a ideia de Deus é salvar você pela cruz e reposicionar você no governo, para que você retome os lugares vazios. Todo lugar de Deus tem um homem de Deus. Uma vez eu e Iraci estávamos vindo da Argentina. Naquela época você tinha que dar saída. Quando você fosse sair com algum equipamento eletrônico do seu país, você tinha que ir na Polícia Federal e dar baixa: ó, estou levando um notebook, para quando você voltar o notebook poder entrar. Isso faz 9 anos. Nós fomos na Argentina, em Buenos Aires, numa conferência. E quando a gente estava voltando, eu esqueci de dar saída do meu notebook. Quando estou lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a Polícia Federal me parou e disse: de quem é esse notebook? Eu digo: é meu. O senhor tem a nota? Eu digo: não, mas é meu. Ele disse: mas eu vou ter que prender o seu notebook. E as minhas pregações estavam tudo ali. E como só quem salva é Jesus, eu não tinha salvado elas. Estava tudo ali. A minha vida estava ali. Horas e horas de oração, de monte, escrevendo. E eu dizia: não, pelo amor de Deus, é o meu computador. Ele disse: senhor, eu não tenho culpa. O senhor tem que dar saída. Eu digo: pois é, mas eu sou pastor. Daí ficou pior ainda. Quando eu disse que eu era pastor, aí o homem disse: pois é, não interessa quem o senhor tem que ter a nota. Eu digo: mas senhor, eu não vou andar com a nota de um equipamento no bolso, é meu. Não tinha jeito, irmão. Ele disse: só se o senhor pagar a multa. Eu digo: eu pago, onde é que é? Ali no banco. Eu fui no banco do aeroporto, eu botava um envelope de R$280, um negócio assim. O banco devolvia. Eu botava o envelope no caixa eletrônico, devolvia. E a gente estava numa conexão. A gente ia pegar um voo para Florianópolis. Ainda assim já estava com o Samuel. Estava com o Samuel já na sala de espera. Samuel bebezinho, pequenininho. E eu lá correndo para um lado e para o outro. E disse: meu Deus. Aí eu voltei lá na Polícia Federal e disse: não dá para o senhor liberar. Eu disse: não posso. Aí eu fui na Infraero: querido, eu sou pastor. Oh, desculpa, a gente não pode fazer nada, é a Polícia Federal. Eu fui na TAM, tinha o cartão vermelho da TAM. Eu digo: gente, eu sou cartão vermelho. Cartão vermelho não interessa, meu filho. Quando Deus está... Irmão, foi dando um apavoro. Eu parei no meio do aeroporto, Salgado Filho, lá em Porto Alegre, disse: Deus!
todo mundo ficou me olhando e disse: cadê o teu homem desse aeroporto? Teve gente que passou por mim e fez assim, ó. Ficou assustado comigo. Aí eu olhei uma plaquinha, ANAC. Eu digo: ANAC, vou na ANAC. Eu digo: querido, eu sou um pastor. O homem disse: a paz do Senhor. Eu digo: achei o homem. Achei o homem do aeroporto. Aleluia. Eu disse: querido, eu sou um pastor, está chamando já o meu voo. E eu fui preso ali na Polícia Federal porque eu esqueci de dar nota. Eu fui preso no meu aparelho. Ele disse: o senhor acredita que eu posso ficar com o seu dinheiro, deposito amanhã, e o senhor pega o seu aparelho e põe no correio para o senhor? Eu digo: claro, eu tenho que acreditar em alguma coisa agora. E aí ele fechou a salinha e foi comigo. Foi comigo lá na Polícia Federal. Eu olhei para o policial federal e disse: ó, está aqui, é um homem de Deus. Esse aqui é de Deus. Eu vou deixar o dinheiro com ele. Ele vai: ok, eu entrego o aparelho amanhã. 2 dias depois, o notebook estava na minha casa. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus tem um homem, um agente em cada lugar. E nós precisamos achar os homens de Deus nos ambientes. Você chega num ambiente, você sempre tem alguém que tem um coração de Deus naquele lugar. Deus sempre tem um alvo em algum lugar que você está. Sempre tem, irmãos. Fica esperto, fica ligado. As coisas estão falando com a gente. Deus está sinalizando em tudo. Amém, irmãos? Tudo de Deus está dando sinais da existência, da presença, da manifestação de Deus. Amém? Agora Deus está me ungindo para quê? Eu tenho que entender que a unção é incenso, ela não é perfume. Amém? A unção, não use a unção como perfume para você. A unção é um incenso, porque Deus me ungiu para alguma coisa. A Bíblia diz que o Senhor me ungiu para. Se eu perder o para, a unção não faz sentido. A unção é para cobrir o nosso cheiro. Não use ela como perfume para você. A unção é um incenso que você usa para Deus, para a glória de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos mergulhar nas Escrituras agora. Fica comigo aqui. Amém? Deus está derrubando parede, coluna, dando martelada desde ontem dentro da gente. Está derrubando coisas dentro da gente assim, que a gente vai para casa moidinho. Amém? Algumas coisas só acontecem depois da cruz, irmão, e não tem jeito. Você pode ver na vida de Jesus, ninguém se converteu antes da cruz. Jesus até chegou para Pedro: Pedro, quando tu te converteres, ajuda teus irmãos. Todo mundo, porque antes da cruz as pessoas recebiam o benefício do cristianismo, mas depois da cruz, no primeiro culto, 3.000 almas aceitaram Jesus. Porque ninguém podia se converter à cruz de Cristo, porque senão as pessoas iam se converter aos benefícios e não ao propósito. E é o que tem acontecido hoje. Pessoas estão convertidas aos benefícios da cruz e não ao propósito da cruz. Vão para a igreja atrás de coisas. Deus vai fazer milagres aqui hoje. Não, eu vou falar de novo. Deus vai fazer milagres aqui hoje. Mas Ele não vai fazer nada através de nós que não tenha feito primeiro em nós. Deus vai fazer em nós. Ele vai levantar coisas dentro de nós, vai derrubar coisas e vai levantar princípios. Amém? E para falar disso hoje eu quero usar Lucas 24. Abra Lucas 24 comigo. Aleluia. Lucas 24, verso 13. Versículo 13 diz assim: nesse mesmo dia iam 2 dele para uma aldeia chamada Emaús,
que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo que havia sucedido. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas uns aos outros, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: as que dizem a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e a nossa autoridade os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele e que redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e achavam-se assim como as mulheres haviam dito, mas eles não viram. Então Jesus lhe disse: honestos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Começando ele por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu-os e lhe deu. Abriram-se então-lhes os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu diante deles. Disseram uns para os outros: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11, os que estavam com eles, os quais diziam: ressurgiu verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, esse texto tem falado muito comigo nos últimos dias. E como nós dissemos ontem, nós precisamos entender o tempo e o modo de cada coisa. Como eu disse ontem, como eu disse hoje pela manhã, e vou falar de novo: se a gente não entender o tempo de Deus, a gente não vai entender o modo que Ele está fazendo as coisas. E aí a gente vai criando as nossas formas, vamos dando o nosso jeito. Nós decidimos por nós e não respeitamos o que o Senhor está dizendo. Nós somos chamados para cumprir a Escritura. O nosso chamado diz respeito a um cumprimento. Amém? A um cumprimento. Nós temos uma ideia que nós não vamos esperar Deus levantar uma nova geração. Nós vamos ser a geração que Deus chamou e vamos dar uma resposta para aquilo que nós recebemos de Deus. Amém, irmãos?
Agora, se eu não entender o meu propósito, eu vou criando propósitos, e pior, eu vou chamando isso de obra de Deus. E alguns até dizem: Deus falou comigo. E às vezes não foi Deus, porque Deus, o relacionamento de Deus é com o seu espírito, não é com a sua alma. A alma é a sede das vontades, mas o que Deus coloca no seu espírito, você vai saber que foi Deus, porque na maioria das vezes você não tem vontade de fazer aquilo. Mas nós precisamos entender que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus, ela também é progressiva. Então eu preciso entender que não se trata de eu abandonar coisas ruins para pegar as coisas boas. Se trata de eu abandonar coisas boas para pegar as coisas perfeitas. Perfeitas. Porque eu posso estar na igreja a vida inteira só vivendo na boa, e estou cumprindo a vontade de Deus, mas não estou entrando naquilo que é perfeito. Quando Jesus tinha 12 anos, ele também cumpria a vontade de Deus, a boa. Estava no templo fazendo perguntas tremendas que as pessoas passavam luta para responder. Quando Jesus tinha 30 anos, então ele estava fazendo a vontade agradável de Deus, fazendo a obra no ministério. O seu ministério começa, Jesus faz milagres e multiplica pães e abençoa pessoas. E é muito bom quando você está nesse ambiente, porque onde você passa está cheio de gente. Mas a perfeita vontade de Deus é quando você está na cruz. E foi por ela que Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim essa vontade, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Fazer a vontade de Deus implica em não fazer a sua vontade. E por não entender a vontade de Deus, nós vamos fazendo as coisas de acordo com a nossa vontade. E a gente diz uma palavrinha muito usada no meio evangeliquez: eu sinto paz. É claro que você sente paz, porque está fazendo a sua vontade. Estou sentindo assim uma paz. Fazer a vontade de Deus, ela mexe com o nosso espírito, irmão. Amém? Ela mexe até aos 45 do segundo tempo. Você fica se perguntando assim mesmo: meu Deus, será que é de Deus mesmo? Será que é de Deus mesmo? Isso nos implica a falta de comunhão, porque se eu tenho comunhão, eu tenho direção. A Bíblia diz no Salmo 25 e o verso 12, a Bíblia diz assim, ó, Davi pergunta: qual é o homem que teme ao Senhor? A este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Sua alma repousará na prosperidade, e a sua descendência herdará a terra. E o verso 14, que é o verso da minha vida, ele diz assim, ó: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. A este ele lhe ensinará a sua aliança. Então, se estáis sem direção, é porque estáis sem comunhão. Se estás com comunhão, você sabe a direção a seguir, mesmo que a sua vontade não seja essa. Mas Deus disse: vai. Você vai dizer que nem Jesus: Pai, afasta de mim essa vontade, mas contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Na vontade de Deus, é a perfeita vontade de Deus, você morre nela. E aí você não vai ter mais vontade, nem vontade de ter vontade, porque você vai deixar Deus decidir por você. Você só decide estar com Ele, e você decidiu estar com Ele, e agora Ele começa a decidir tudo por você. O homem que teme ao Senhor, qual é o homem que teme ao Senhor? Davi pergunta, e ele mesmo responde: a este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Ensinará o caminho. Aí ele diz: a sua alma repousará na prosperidade. O que é a alma repousar na prosperidade? É as coisas correrem atrás de você e não você atrás delas. É só para quem crê. É você sentar e dizer assim: se vocês quiserem, me sigam. Me sigam. Eu estou muito ocupado seguindo a Jesus. Você só olha no retrovisor assim e vê aquele monte de bênção tentando te alcançar. Você só olha assim, está todo mundo alvoroçado. Olha o processo.
Qual é o homem que teme ao Senhor? A este ele ensinará o caminho. Sua alma repousará na prosperidade e a sua descendência herdará a terra. Mas pastor, eu queria ir para o céu. Você quer ir para o lugar que você já carrega ele. Muitos irão, o reino dos céus está aqui, está ali, não acreditem. O reino dos céus está dentro de vós. Leia na Bíblia, você vai ver, nenhuma vez Jesus disse, eu estou indo para o céu. Ele disse, eu vou ao Pai e vou preparar lugar. Tem gente que pensa que Jesus foi trabalhar de pedreiro no céu, foi construir mansão para a gente morar lá depois. Eu não quero tirar o céu de você, fique tranquilo. Eu quero dizer que você quer ir para um lugar que você já tem, mas você passa o dia todo trabalhando para fora e esquece de olhar para dentro, aonde tem o céu, aonde você está carregando. Para que eu carrego o céu? Para chegar no lugar e dizer, é chegado a vós o reino de Deus. Você carrega o céu para chegar no lugar e dizer, receba o reino de Deus, para transformar aquele ambiente, manifestar o céu. O céu não é a sua origem, o céu não é o seu destino, o céu é a sua origem. Você quer ir para o céu porque o céu habita em você. O céu clama dentro de nós, ele está gritando dentro de nós. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Entenda isso, querido. Pastor, mas eu estou, Maranata, vem Jesus. Vem, ele vem. Ele vem, ele disse, João 14 diz assim, ó, eu vou e voltarei e vou preparar lugar e vos levarei comigo, para onde eu estiver. Para onde o quê? O que é isso, gente? Oi? Queimou a luz? Você quer uma picanha que estava assando aí? Tá tudo certo? Você vê? A guerra é grande, macho. Sabe o que é que isso me sinaliza? Que Jesus está aqui. Eu bati aqui, o capeta caiu ali. Eu vi que eu bati e apagou uma luz. Mas quem é esse varão que chegou agora? Ei, glória a Deus! Aleluia! Fica tranquilo, nós estamos numa batalha aqui. Fica tranquilo, irmão. Tranquilo. Isso vai redundar em tanta bênção. Isso vai redundar em tanta glória. Fica tranquilo. Descansa. Isso vai redundar em bênção de Deus. Está queimando aí também? Aleluia! Os incendiários. Era bom que já queimava tudo, né? Acabava até os shows que tem tudo por aqui. Aleluia. Tá tudo certo? Posso continuar? Aleluia. Vocês estão com medo? Não? Não? Estamos firmes aí? Então tá, vamos continuar. Rodrigo, é forte. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado, você pensa que está ruim? Vai ficar pior, irmão. O homem que teme ao Senhor, a este ele ensinará o caminho que deve escolher. Sua alma repousará na prosperidade e a sua descendência vai herdar o que? A terra.
Mas eu quero ir para o céu. Eu também. Mas você não vai governar com Cristo no céu, você vai governar com Cristo na terra. Por isso que ele diz: pede-me, tu és meu filho, pede-me e eu te darei as nações. Já começa a pedir, já começa a trabalhar por elas, já começa a investir nelas. Eu te darei as nações. Todo lugar que você dominar agora é o que o Deus vai te entregar naqueles dias. O Senhor vai te entregar naqueles dias. Todo lugar que você dominar agora, o Senhor vai te entregar naqueles dias, irmãos. Então comece a dominar. Quando você está trabalhando com criança, quando você dá comida para criança, quando você tira a criança da rua, quando você dá comida para quem mora na rua, você não está só alimentando pessoas, não. Não é isso, isso não é socialismo. Não é só isso, você está dominando os ambientes. Você está colocando aquela criança no trilho, você está colocando aquela criança no destino, no chamado dela. Amém, irmãos? Entenda isso, entenda o que Deus está fazendo aqui nesses dias. Amém? Nós precisamos restaurar os lugares e tomar os lugares vazios. Só que as coisas não são do nosso jeito. O homem que teme ao Senhor, Deus vai ensinar o caminho que ele deve escolher. A sua alma vai repousar na prosperidade. Sua descendência vai dominar a terra. E o segredo do Senhor, segredos. Espera aí, pastor, Deus ama a todos? Não ama? Ama, mas não confia em todos. Se Deus tem segredo e só conta para quem o teme, isso me dá a crer que Deus não confia os seus segredos a todos. Segredos são para aqueles que temem. Por isso que o temor é o princípio da sabedoria. Tem coisas que você não vai aprender estudando sobre Deus. Tem coisas que Deus vai falar para você no seu íntimo, no seu coração. Aleluia. Depois você só vai achar na Bíblia as referências daquilo que Deus falou para você. Eu nunca fui na Bíblia buscar uma pregação para o domingo. Eu nunca abri a Bíblia e disse: Deus, me dá uma palavra agora para me pregar, aleluia. Não, eu sempre vou nele, e ele manda eu ir aonde eu preciso ir. Eu sempre vou nele, porque eu não vou na letra, eu vou no espírito da letra. E ele então me leva na letra para me ter base para dizer o que eu vou dizer. Aleluia. Eu disse: eu vou nele. Ele disse: Luiz, está escrito. Está escrito, fale disso. Mas aonde, Senhor, que está escrito lá, meu filho? Vai lá que você vai achar. Aleluia. Isso é fruto de intimidade. Você não pode deitar Deus numa maca, querer abrir Ele no meio, querer fazer anatomia de Deus, estudar sobre Deus, não faz você se relacionar com Ele. Aleluia. Você pode estudar sobre Deus a vida inteira. E veja, eu não estou fazendo uma apologia aos estudos. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar. Eu estou dizendo que estude tudo que você puder, conheça tudo que você puder, se prepare com tudo que você puder, até você encontrá-lo. Depois que você encontra, parece que tudo que você aprendeu faz sentido. Algumas coisas não têm sentido. Entenda isso, querido. Entenda o que Deus está fazendo aqui nesses dias. O segredo do Senhor. Deus vai contar coisas para você que nem a NASA sabe. Galileu foi o primeiro homem a dizer que a terra era redonda. Eu acho que ele deve ter lido o livro de Isaías, porque Isaías já disse: o Senhor está assentado sobre o círculo da terra. O Isaías já sabia que a terra era redonda, cara. Deus revelou coisas profundas para homens que não sabiam nem ler. Diz alguns historiadores que Pedro não sabia ler nem escrever, e foi o homem que começou a igreja. Não seria um bom homem para começar uma obra hoje, porque hoje a igreja sabe muito sobre cristianismo, sobre a história, sobre Deus, mas cadê o cheiro que ela carrega de Deus? Cadê a glória que ela carrega de Deus? Cadê a presença de Deus que faz as pessoas se tornarem pessoas curadas, transformadas? Não, querido, se prepare, aprenda, estude, mergulhe nas escrituras, mergulhe nos livros, até você achar.
quando você acha, acabou, você vai passar mais tempo com Ele do que com qualquer outra pessoa na face da terra. Você vai passar tempo com Ele, vai ser gostoso estar com Ele. Aleluia. Você vai trocar hobbies por Ele. O problema é que nós queremos encaixar Deus no nosso estilo de vida. Nós queremos encaixar Deus no nosso estilo de vida, e Deus não pode se encaixar em nós. Ele disse: se você chegar a mim, eu chego a você. Você precisa entender o que Deus quer nesses dias. Nós precisamos entender. 2 homens que estavam vindo de Jerusalém a caminho de Emaús, frustrados. Deus é perito em causar frustrações. Desiludidos. Quer saber? A desilusão é de Deus. A ilusão é que é do diabo. Deus de vez em quando causa uma desilusão na gente. E a gente diz: Deus, por quê? Aí Deus diz para trazer você para a vida real, cabeção. Para você parar de ficar com o pé na nuvem, com o pé aqui, o pé ali, para você vir para a vida real. Você pode ser cheio do Espírito Santo, mas você tem que entender que você tem que transformar pela renovação da sua mente. Aleluia. Uma mente que recebe uma graça do Espírito, ela é renovada diariamente, irmão. Amém? Só que o homem moderno nunca vai te roubar do homem eterno. A mulher moderna não te rouba da mulher virtuosa. Aleluia. Você pode se tornar moderno, abençoado, tecnológico, mas você é um homem eterno e você não pode perder a eternidade de vista. Amém, irmãos? E por mais que você tenha, por mais que você conheça, por mais que você saiba, o eterno homem que habita em você grita aí dentro de você: por mais de Deus, por mais de Deus. O Espírito clama: Abba, Pai. Eu me lembro quando eu estava vendendo drogas numa esquina e ficava cantando hinos da igreja: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Drogado, bem doido, com a garrafa de uísque: porque Ele vive. E os caras diziam: cara, mas isso aí não é música de igreja? Eu digo: eu sou crente. Daí uns diziam: cruz credo, Deus me livre. Você é crente, você está cantando, isso é pecado. Você está cantando música de crente, de igreja. Eu digo: eu sou crente. Eu dizia uma coisa para eles que eu não entendia, mas hoje eu entendo. Eu dizia: Satanás pode ter a minha mente, mas nunca terá o meu espírito. Porque o meu espírito ainda tem saudade de Deus. Por isso que no inferno não tem adoração. Porque quem vai para o inferno vai no espírito, e o espírito não reconhece outro Deus. Ele só reconhece o eterno Adonai e Elohim. Pessoas servem o diabo na alma, servem o diabo na carne, mas no espírito ninguém serve outro Deus. Por isso que o Espírito está aí dentro clamando. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, diz a Bíblia. E quando esse Espírito do homem tem um encontro com o Espírito de Deus, então Deus pode trazer um renovo para você de dentro para fora. Nós levamos as pessoas para a igreja, a gente quer botar uma roupa diferente nelas. O modelo do cabelo agora é esse, a roupa é essa. Nós queremos começar uma transfusão de fora para dentro, quando tem que ser de dentro para fora. Porque uma pessoa que anda com Deus, ela se olha e se analisa. Alô? Não adianta você querer tampar o corpo de uma pessoa e não tirar o espírito de sensualidade dela. Não adianta você querer tampar o corpo de um homem e não tirar o Leviatã que está ali. Não adianta.
adianta. Então nós trabalhamos errado, porque nós queremos uma cura de fora para dentro, quando a Bíblia diz que é de dentro para fora. Quem crê em mim, Jesus falou para aquela mulher no poço de Samaria, ele disse: olha mulher, se você crê em mim, tu me pede água viva e eu te dou. E sabe que a água que eu te der, dentro de você vai se criar uma fonte. A fonte está aí dentro. Você está procurando a fonte em algum lugar e ela está aí dentro. Você está procurando alguém que põe a mão na sua cabeça e diga o que você tem que fazer. E Deus diz: por que você não fala com a fonte? Que a fonte está aí dentro. Por que você não gasta algumas horas comigo por dia? E eu vou falar o que você tem que fazer, o que você vai ser e o que você pode ter. Mas é mais fácil alguém botar a mão na nossa cabeça. Isso quando as pessoas não dizem assim: pastor, faz uma oração especial para mim. Toda oração é especial, meu filho. É que a sua alma quer que a gente ore alguma coisa que você quer ouvir. Deus está desconstruindo a alma. A alma não pode dirigir você, porque ela ainda está em processo de restauração. Esses dois homens vieram frustrados na alma. Poxa vida. Por quê? Por que eles vieram frustrados? Porque eles foram feridos na sua vontade. Nós achávamos que era Ele que ia libertar, e Jesus faz como quem não quer nada, entra no meio, irmão. Esse Jesus não é gente. Se Deus não é gente, Ele entra no meio. E vem, Jesus entra no meio. E daí, rapaziada, o que é que houve? Não, gente, isso que está acontecendo. O que é que você não sabe? Sabe o quê? Você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? O que aconteceu? Não, o que houve? Aconteceu o quê? Onde é que você estava? Que só você não entende, não viu? Estava na cruz. Estou mal informado porque eu estava na cruz. Estava morrendo por você, seu infeliz. E Jesus vai, e eles ficam falando: a gente achava que era Ele que ia libertar, mas Ele libertou. Só que Ele não liberta do seu jeito. Jesus não vai colocar você numa redoma de vidro para proteger você do mal. Não, Ele quer libertar você. E quer saber, Ele não quer libertar você, não é nem do diabo, Ele quer libertar você de você mesmo. Que o maior concorrente de Deus pela sua vida é você. É a sua natureza caída, porque o diabo já foi vencido na cruz. O diabo não tem mais legalidade de pegar você, ele só tem o espaço que você dá a ele. Alô? Porque se ele vier e a casa estiver vazia, então ele entra. Mas se a casa não estiver vazia, ele fica só do lado de fora tentando pousar. O diabo pode até pousar, ele não pode fazer um ninho, irmão, na sua vida, na sua casa, no seu lar. Aleluia. Jesus entrou no meio deles e disse: nécios de coração, incrédulos, vocês não leem as Escrituras? Vocês não viram que era necessário que o Filho do Homem padecesse? Vocês não viram que era necessário que Ele morresse? Vocês não estão entendendo o tempo. E porque vocês não entendem o tempo, vocês não estão rejeitando o modo que aconteceu. Era para você estar feliz. Às vezes eu vejo o filme de Jesus na televisão, que o diabo está fazendo festa no inferno. Irmão, tudo que o diabo queria é que Jesus não chegasse na cruz. Quem fez festa foi o céu, não foi o inferno. Aleluia. Quem fez festa foi o céu. Jesus, vocês não viram que para que se cumprisse isso era necessário que Ele padecesse? Esse é o nosso problema. Como nós não temos noção que a igreja é profética, a igreja não é patética, ela é profética, ela tem que viver para cumprir o propósito.
A igreja ela não pode cumprir a ambição de homens, ela tem que cumprir o propósito de Deus. Deus tem um propósito para a igreja. Eu estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Jesus diz: nécios de coração, cadê vocês? Vocês não entendem? Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi o pai dele? Jesus disse: ninguém. Foi para que hoje se manifestasse a minha glória. Tem coisas acontecendo na sua vida para manifestar a glória de Deus, e você está aí reclamando. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E as nossas campanhas na igreja hoje é: pare de sofrer. Pare de sofrer. Nós vamos para a igreja fazer campanha de 7 dias para parar de sofrer. Quando o sofrimento tem benefício, nos ensina a obedecer. A dor tem um benefício, a necessidade tem benefício, tudo tem benefício, mas nós queremos livrar do caos, e aí nós não desfrutamos dos benefícios dele. Nós queremos viver uma vida cristã isenta de problemas, isenta de dificuldades, isenta de guerra. Quando acontece alguma coisa, como aconteceu aqui agora, queimou uma lâmpada de Satanás. É tudo que o diabo pode fazer, é queimar uma lâmpada, é fazer algumas coisas para tentar chamar a atenção. E às vezes sabe o que acontece? Ele consegue. Quando nós carregamos o encargo dos céus, os céus estão em nós, e nós não damos uma resposta para a terra. Por quê? Porque nós estamos distraídos com o movimento. Não foi assim que eu sonhei. Sabe por que Judas traiu Jesus? Porque Judas era um zelote. Zelote, eles eram revolucionários da época. Os zelotes eram os Che Guevaras da época. Eles trabalhavam pela revolução, eles queriam se libertar de Roma. Só que Jesus não veio para libertar Israel de Roma, veio para libertar Israel de Israel. Veio para libertar o homem do pecado, porque Roma era só o espinho na carne de Israel, por causa do pecado. Aleluia. Tem coisas que estão na sua vida que são só o espinho na carne, por causa de lugares que você entrou. Sabe por que Judas entregou Jesus? Porque ele achava que Jesus ia ser um revolucionário. Por isso que ele segurava o dinheiro, ele estava levantando dinheiro para uma revolução. Quando ele via Jesus gastando dinheiro com isso, dizendo: distribui aos pobres, ele disse: não, mas a nossa revolução, distribui. Aí Judas disse: esse cara não pode ser o revolucionário. Ele foi lá e entregou Jesus. Aí depois ele voltou atrás, foi lá devolver as moedas, as 30 moedas de prata. O problema é que Judas, quando se arrependeu, sabe o que aconteceu? Quando viu que fez uma besteira, ele correu para a religião, ele não correu para a cruz. E a religião não pode te ajudar quando você se arrepende. Quando você se arrepende e conta para a religião, sabe o que a religião diz? Vai ficar 1 ano sem tomar ceia. Aí então a gente apresenta na igreja e diz assim: irmãos, aqui ó, quem tem um tomate, joga um tomate. Quem tem uma pedra, joga uma pedra, porque esse cara aqui pecou, ó. E aí a gente chega no dia da ceia e diz: o irmão não pode tomar porque o irmão é indigno. Então eu que tomo é porque sou digno. A palavra digno ali não está no pronome pessoal, não está falando de uma pessoa digna, está falando de um modo digno. Examine o homem a si mesmo. Por isso que há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem, porque não discernem o corpo de Cristo. Quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua condenação. Aí eu como porque eu sou indigno.
E aí, o que é que eu faço? Eu, como corpo de Cristo, é melhor tirar aquele indigno do meu meio. Quando a Bíblia diz que se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Mas é melhor eu tirar aquele irmão do meio, porque ele está estragando. Por isso que é entre nós fracos, doentes e que dormem, porque não discernimos o que é igreja. Por isso que há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Mas ele comeu indignamente. A palavra indigno não está no pronome pessoal, está no modo de fazer sem entender o que está fazendo. Quando comemos juntos, estamos dizendo: Senhor, eu quero permanecer em você. Pastor, mas aquele homem pecou. Então não dá um cálice de vinho, dá um garrafão para ele beber. Dá o pão inteiro, pega o pão inteiro e dá o pão todo para ele comer. Traz ele para o meio. Não, nós não temos essa capacidade, porque nós tiramos o nosso meio, nós tiramos do nosso meio o estender da mão e colocamos o estender do dedo. E Romanos capítulo 2 diz o quê? Tu que julgas, fazes o mesmo. A medida de misericórdia que você libera para as pessoas hoje é essa mesma medida que vai ser usada em você quando você precisar dela. E não pense que você não vai precisar, porque você vai. Deus faz a gente viver tudo que nós denunciamos. Se nós entendêssemos que o corpo de Cristo é assim. Jesus para na frente de João Batista e diz: João, me batiza. João disse: não, o pecador aqui sou eu, não é você. É eu que tenho que ser batizado por você. Jesus disse: João, vamos cumprir a justiça, vamos cumprir o propósito. Você sabe quem eu sou, eu sei quem você é. Vamos cumprir. A justiça de Deus é um que não tem pecado ser batizado como um pecador. Para deixar bem claro um ensino para mim e para você: se um que não tem pecado pode ser batizado como um pecador, por que eu e você achamos que o pecador tem que ser punido? Porque nós brincamos de ser Deus. Ah, mas o cara pecou. Ok. Você não. Mas ele fez. Você não. E aí nós não vamos entendendo o que é igreja. Que nós deveríamos trazer o pecador para o meio e, como igreja, cobri-lo, como igreja, ativá-lo, como igreja, trazê-lo de volta, como igreja. Mas quem suportará? Eu acho que eu vou criar um site, hashtag nem todos podem suportar. Porque aqui dentro nós temos um tribunalzinho, não temos um rio correndo. Jesus chegou entre eles, veja bem, 2 homens frustrados que não entenderam o tempo. Você está aqui comigo? 2 homens frustrados que não entenderam o tempo. Jesus foi atrás deles, porque Deus não vai desperdiçar ninguém, nem que ele não esteja que ele não esteja entendendo o momento dele ainda. O Senhor vai atrás dele e trouxe eles de volta para Jerusalém. Jesus entrou com eles numa estalagem, depois de pregar para eles. Quando Jesus pega o pão, que parte o pão, abre-se os olhos dos 2. E um diz: uau, é ele! É ele! E Jesus desaparece. E um olha para o outro e diz: era ele, se viu. Se viu. Eles não reconheceram Jesus quando Jesus abriu as escrituras para eles. Eles reconheceram Jesus quando Jesus partiu o pão. Talvez alguns de nós vamos ter que soltar o púlpito e voltar para a mesa, partir o pão, comer junto com os irmãos.
Aleluia. Parece que a gente criou um distanciamento tão grande. Parece que a gente olha algumas pessoas no púlpito, a gente diz: cara, eu nunca vou conseguir chegar nesse lugar. Está na hora de descer e fica todo mundo no mesmo lugar. Jesus era tão parecido com gente que Judas, para discernir dos outros, disse para os guardas: olha, é aquele que eu beijar. Jesus era tão igual a pessoas que Judas teve que beijá-lo para que os soldados soubessem que ele era Jesus. Aleluia. Está na hora de descer, irmão, e voltar para a mesa, partir o pão, porque Jesus vai se revelar no meio da comunhão. E não é só no meio da pregação, Jesus vai se revelar no partir do pão dos irmãos. Nós vamos estar sentados e vamos partir o pão. E isso não importa se é grego ou judeu, amém, se é da Assembleia, da Quadrangular, da Batista, da Presbiteriana, da Comunidade, não importa se é do Mevan, não importa, mas é da Igreja Católica, traz para dentro, aleluia, louvado seja Deus, não importa. Quer saber, Deus não é católico, Deus não é evangélico, Deus é santo. Mas ele adora imagem. E você adora pregadores, cantores gospel. E você adora pessoas. E a diferença é que ainda a imagem dos católicos está lá paradinha. A nossa ainda cobra para vir na igreja para a gente adorar. Vamos falar sério, irmão. Vamos falar sério. Se a gente quer voltar para Jesus, a gente tem que falar sério. Eu quero ver milagres aqui hoje. Você quer milagres? Eu também. Hoje eu não me conformo se eu não ver pelo menos um milagrezinho. Eu quero. A Bíblia diz que Jesus entrou no meio e eles não enxergaram que era Jesus. Jesus passeia na igreja e nós estamos no meio olhando assim para o altar. Canta aquela. Ai meu Deus, pastor, chegou. Canta aquela. Fala aquela, fala. Nós sempre queremos que alguém resolva os nossos problemas, irmãos. Sai desse lugar. Irmãos, eu tenho pregado todos os dias, nos últimos 10 anos. Às vezes eu tenho que pedir para as pessoas na igreja: irmão, desliga um pouco o celular. Eu não sei mais se eu digo vamos abrir as nossas Bíblias ou vamos ligar as nossas Bíblias. É uma distração tão grande. As pessoas estão tão distraídas. É legal você tirar uma foto, é legal você escrever algumas coisas. Eu escrevo muito no meu celular. Ali no meu celular, em 10 minutos, 20 minutos, eu resolvo algumas coisas da minha vida, do dia a dia. Está tudo ali. Mas irmão, faz o que você tem que fazer e desliga. Esse celular não vai revelar para você o que Deus quer. Nós precisamos voltar. Eu sou de um tempo que eu ia para a igreja. Eu fui criado dentro da igreja presbiteriana. Os meus avós iam, tinha um órgão. A gente entrava, irmão, caía um fio de cabelo, a gente ouvia. Era um negócio assim extraordinário. Pastor, mas você não é avivado? Eu sou neto de um homem que já morreu, que orava pelo almoço de joelhos. Que quando ia receber a aposentadoria no banco, o caixa dava o dinheiro, ele já separava o dízimo e botava no outro bolso. E eu perguntei: vô, por que o senhor já separa o dinheiro? Eu levava ele para receber. Ele disse: porque tem que ser o primeiro, meu filho. É debaixo dessa herança que eu estou. Que se meu vozinho fosse vivo hoje, as pessoas diziam: mas ele é tradicional. É tradicional, mas foi para a eternidade.
Às vezes eu vou pegar, as pessoas perguntam: pastor, o senhor é tradicional ou é pentecostal? Eu digo: eu sou integral. Sabe aquele pãozinho integral que não faz mal para ninguém? Os gordinhos comem, os magrinhos comem também, todo mundo fica na boa. A gente vai padronizando, a gente vai criando prateleiras na igreja, vai dizendo: esse é dessa prateleira, esse aqui é dali, ó, esse aqui é de lá. E a gente consegue caminhar só com quem concorda com aquilo que a gente está dizendo, porque se não concorda, está endemoniado. E nós vamos fazendo da igreja, irmãos, um lugar de frustração e de tristeza. Irmão, eu ando com pobre, eu ando com rico, eu ando com empresários, eu ando com mendigos, eu ando com políticos, eu ando com artistas, eu ando com todos os segmentos, porque eu sei que Deus quer redimir todos os segmentos. Nós precisamos ter uma consciência. Jesus está no nosso meio partindo o pão, e a gente está distraído porque as coisas não aconteceram do jeito que a gente quer. Não, querido, o Senhor está no comando de todas as coisas, amém? Nós precisamos ter uma compreensão coletiva do céu para aquilo que Deus está fazendo nesses dias. Aleluia. Deixa eu falar algo para você. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 3, rapidinho, nós já vamos orar. Efésios capítulo 3. O Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra o cedro. Sim, o Senhor despedaça o cedro do Líbano. Trovejam chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor despedaça o cedro do Líbano. Se essa geração não parar para ouvir a voz de Deus, ela não vai chegar em lugar nenhum. Efésios capítulo 3, versículo 14 diz assim: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender, a fim de poderes compreender com todos os. Você tem que compreender como? Com todos os santos. Tem que ser uma compreensão coletiva. E o que é que eu tenho que compreender? Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do quê? E conhecer o amor de Cristo, que excede a todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Oro para que aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e a Cristo Jesus por todas as gerações e por todo sempre. Amém. Paulo diz: eu oro por vocês, eu oro para que junto com todos os santos a gente compreenda qual é a altura, a profundidade, o comprimento e a largura. Se nós queremos entender as dimensões de Deus, tem que ser com todos os santos. Todo mundo carrega alguma coisa de Deus e precisa estar juntos.
para que a gente entenda toda a coletividade de Deus. Não dá mais para brincar de igrejinha nesses dias, irmãos. A movimentação de Jesus, ela sempre esteve sincronizada com a vontade de Deus. Não dá mais para brincar disso. Ou nós entendemos o que Deus está fazendo nesses dias, ou nós não vamos desfrutar. Louvado seja Deus. Quem está doente aqui? Tem alguém doente aqui? Fique de pé, onde você está. Eu tenho que compreender com todos os santos, com todos os santos. Amém. Fique de pé. Deixa eu perguntar para vocês que estão doentes: o que você quer? O que você quer? Quer o quê? Quando? Amém. Se nós temos que compreender com todos os santos, então por que todos os santos não podem atuar para que o propósito seja cumprido? Está vendo essas pessoas de pé? Por que vocês não se levantam agora e curem essas pessoas? Como, pastor? Chega perto delas, faz uma roda ao redor delas e comece a orar. Cadê as pessoas que estavam doentes? Levanta a mão assim, só as que estavam doentes. Levanta a mão, começa a orar com elas. Por que você acha que só um pode curar? É porque nós não entendemos o que é igreja. Comece a orar, pega esse doente que está aí, comece a orar por ele. Comece a orar por ele agora e não só ora, diga: doença, sai. Eu te ordeno, doença, sai dele agora, sai dela agora. Ossos, saiam, voltem para o lugar, ossos. Põe a mão aí, Senhor. Põe a mão aí, Senhor. Põe a mão aí, Senhor, sobre esses doentes e cura-os agora, para a tua glória, Senhor, para que teu nome seja glorificado, Senhor. Cura-os, Senhor. Deixa eu orar muito. Ele assim não tem nada. Ela está curada quando ela está debaixo do seu marido como seu sacerdote. Eu me coloco diante dessa enfermidade e dou uma voz de comando. Saia da vida dela. Saia da vida dela agora, para a glória de Jesus. Saia da vida dela agora, enfermidade. Que ela seja curada agora, em nome de Jesus. Cura. Nada é impossível. Continua orando por eles. E Satanás, você que está escondido aí, te manifesta agora. Te manifesta. Demônio, vem para fora. Se essa pessoa comeu ou bebeu alguma coisa consagrada, demônios, te manifesta, Satanás, em nome de Jesus. Seu covarde. Toda enfermidade que está nesse lugar caia por terra. Câncer, nós te pegamos pela mão
e te ordenamos: saia. Te pegamos pela mão, câncer, saia. Toda enfermidade no coração, aonde estiver essa enfermidade, saia, 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 vem para fora. Que se manifeste essa enfermidade que está dentro de você agora. Nós amaldiçoamos sim essa enfermidade agora. Agora ordenamos que ela saia de dentro de você. Receba a cura. Receba a cura, receba agora. Receba milagres. Se você não enxerga, comece a enxergar. Começa a ver, começa a ouvir, começa a sentir. Seja curado agora para a glória de Jesus Cristo. Enfermidade, saia. Saia dessa criança agora. Saia da mente dela. Saia do cérebro dela. Eu te repreendo a enfermidade que está no cérebro. Saia desta criança agora, espírito de loucura. Saia agora em nome do Senhor Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Agora nós ordenamos. Levante sua mão e comece a orar. Continue orando. Você que comeu, bebeu coisas consagradas a ídolos, você que um dia fez oferendas a Satanás, em nome do Senhor Jesus, que seja retirada agora. Que seja retirada isso. Levanta a voz de oração, começa a orar, começa a orar. Robia soria la mandorolobia soria la mandara la barra. Milagres criativos de Deus. Isso, comece a orar pelas pessoas que estão sendo curadas. Venha para fora, saia. Saia toda a enfermidade de dentro de você. Eu quero ver ela. Saia de dentro de você agora. Eu quero ver com os meus olhos. Saia de dentro de você agora toda a enfermidade em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, receba a cura. Receba milagres. Seja curado agora. 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 Receba milagres. Comece a orar pela pessoa que está aí do seu redor. Milagres criativos do Senhor. Milagres criativos. Curas. Ossos. Nervos. Corrente sanguínea. Receba, 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 receba. Seja curado. Seja liberto. Agora! Receba! Pastores que estão aqui, comecem a interceder. Receba! Receba, pastoras, orem. Receba milagres, 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 milagres. Receba! Receba agora! 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 Em nome de Jesus! Agora! 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 Em nome de Jesus! Agora! 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 Creio que és tudo para mim. Jesus, eu preciso. Eu vejo a glória de Deus nesse lugar. Creio que eu vejo a glória de Deus aqui. Ei, eu vejo a glória de Deus aqui. Não há outro. Eu vejo a glória de Jesus. Eu vejo a glória. Jesus, eu preciso.
Receba! Creio que tu és a cura. Creio que tu és tudo para mim. Creio que Receba! tu és a Receba! vida. Creio que receba milagres! Milagres! Yeshua! 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 Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Yeshua! Yeshua! Nada é impossível para ti. Nada é Impossível! nada é Impossível para ti! nada é Impossível! nada é Impossível para ti! Nada é impossível! nada, 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 nada. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Creio que Pegou. Chacataralabará. Isso. Yeshua, Yeshua, vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, esperando para dançar. Yeshua, 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 vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de
Mais uma, mais uma. Yeah. É só olhar para mim. Olha para mim, o que eu pedi vocês fazem. Só isso. Yes. Levante suas mãos. Vem. De Jerusalém, sou tua noiva apaixonada, esperando para dançar. Escute. Escute isso. Escute. Quando os olhos daqueles dois homens foram abertos, no partir do pão, certamente aqueles homens já tinham comido com Jesus, porque eles reconheceram como ele partiu o pão. Só reconhece como ele parte o pão quem já comeu com ele. Sabe o que aconteceu quando os olhos foram abertos? Eles voltaram correndo para Jerusalém. Eles voltaram para o lugar do propósito, porque a promessa é: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Escute, se nessas 3 reuniões, os nossos olhos espirituais foram abertos, por favor, volte. Volte. Volte para o lugar que um dia você já esteve. Volte para o lugar de inocência. Volte para aquele lugar que você achava que todo crente era bom, que toda a igreja era santa. Volte para aquele lugar de inocência. Aquele lugar que você acreditava em tudo que lia na Bíblia. Não podemos ser mais nécios de coração, irmãos. Nós temos que voltar a acreditar no que ele diz. Volte para Jerusalém. Quando eles voltaram para Jerusalém, havia outros irmãos que já tinham visto Jesus também. E todos aqueles que viram Jesus começaram a igreja que você está sentado nela hoje. Começaram a obra que você 2000 anos depois ainda desfruta. Começou com homens que viram a glória de Deus. Deus nesses dias nos trouxe aqui, irmãos. Vocês viram debaixo de guerra, debaixo de luta, porque eu acho que Deus não queria abrir os nossos ouvidos, Ele queria abrir os nossos olhos. Por quê? Nós temos que ter uma leitura do que aconteceu aqui. Conferência é para isso, é para conferir o que Deus está dizendo. Estamos conferindo. Eu estou saindo daqui debaixo de uma conferência. Eu conferi esses dias o que Deus falou ao meu coração, de algumas coisas que eu vou precisar fazer. Deus falou com você também, não foi, Jordane?
falou com cada um de nós aqui. Deus nos juntou para que a gente conferisse o que está sendo dito. Nós não podemos continuar nossa jornada para Emaús frustrados, decepcionados com o sistema, porque as coisas não aconteceram do jeito que a gente acreditou que aconteceria. Se Ele abrir os nossos olhos, tem um princípio: é para a gente voltar para o lugar que um dia nós deixamos. Foi um prazer servi-los na mesa do Senhor. Deixa eu perguntar aqui. Quem foi curado? Só levanta a mão. Quem foi curado? Você foi curado? Recebeu aí? Sentiu que Deus tirou? Procure a dor, procure a enfermidade, faça novos exames e depois glorifique o que você recebeu ao Senhor Jesus. Sabe quem orou por você? Sabe quem? Foi a igreja. A igreja do Ceará, a igreja dos santos. Você nunca vai poder dizer: eu fui na conferência do pastor Luiz e Deus usou ele para me curar. Não, você vai dizer: Deus usou a igreja do Ceará para me curar. Sabe por que Deus usou a igreja, irmão? Porque eu compreendi com todos os santos a altura e a profundidade, o comprimento e a largura do amor de Deus. Só com todos os santos eu posso entender a sua glória. Eu quero louvar Deus por todos vocês, pela equipe do som que lutou com a gente aí esses 2 dias. Glorificado seja o Senhor pela vida de vocês, amém, gente? Vocês são guerreiros mesmo, isso é prova para a gente crescer. Quero louvar Deus pela vida dos irmãos que tocaram, que ministraram, amém? Louvado seja Deus que treinaram, ensaiaram para nos servir. Para nós é uma honra, amém? Estar com vocês e eu vou orar para que Deus um dia levante pessoas para servir vocês, assim como vocês me serviram. Eu quero louvar Deus por todos os irmãos da cozinha, amém? As irmãs que fizeram um bolo para o café de pastores. Eita, bolo bom. Quero louvar Deus por todos os irmãos que entregaram uma oferta nesse altar, que isso redunde em bênção para a sua vida, para o seu ministério, para a sua igreja. Que você viva para ver a prosperidade dos filhos dos seus filhos. Eu quero louvar Deus por todo irmão que emprestou um carro, que esticou um fio, que puxou. Meu Deus, uma bênção. E eu quero louvar Deus que você que vai ficar aqui para ajudar a gente a empilhar as cadeiras. Você que está tão afim de ficar mais, que diz: eu vou ficar ajudar esse povo aí só a empilhar essas cadeiras. Pilhinha de 10, né? Por favor, para ficar mais leve. Eu quero louvar todos os irmãos, louvar Deus pelos irmãos que não apareceram nesses dias, mas que suportaram, que investiram tempo, recurso, lágrimas, amém? Deus vai te honrar por isso. Lucas 14:14 diz assim: não tendo nós com que recompensar, mas recompensado será no dia da ressurreição do justo. Aleluia. Que Deus te abençoe. Lá em Itajaí, quando você for para lá, procure a gente. Vai lá num café de pastores, venha participar aqui no café de pastores. O café de pastores que o pastor Jordani faz não é o café de pastores do Mevan, é o café de pastores do corpo de Cristo. O nosso trabalho é servir, é juntar a gente, é só para ficar junto. A gente se sente muito só. A gente quer andar junto com os irmãos, amém? Ter cheiro de gente. Lá fora tem os nossos materiais, está aqui ainda. Eu não vou falar tudo de novo, você já conhece, né? Os pendrives, os livros, aleluia. Agora a gente criou um aplicativo pros Androids, né?
Ainda falta do iPhone, logo vai estar pronto também. Um aplicativo que você que tem iPhone, tem Samsung, você vai baixar no seu aplicativo, no seu telefone, e do aplicativo você vai poder ouvir as mensagens, vai poder conhecer. É um site no aplicativo. Amém? Lá atrás, ali ó, na sua direita, tem o stand do Restaurar. Amém? Quando você compra uma canequinha daquela para você tomar café de manhã, primeiro você já toma o café, já ora, já pensa na gente e ora por nós. Segundo, você ajuda os projetos das crianças. Amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe você. Que isso? Ó o povo que gosta de trabalhar, né?